De volta com Receita na Mesa, é um prazer enorme receber Ricardo Natália, é isso? Isso. Ricardo Natália é um educador financeiro. Outro dia a gente teve aqui a Natália Arcuri, que também é uma educadora financeira. Sim. A gente está numa situação de crise enorme, todo mundo super preocupado com dinheiro. Na realidade, para todo mundo o dinheiro não está dando, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Então esse assunto nunca é demais, até porque cada um ensina de um jeito, cada um tem um método, e nem todos os métodos funcionam para todo mundo, até porque se fosse fácil assim, todo mundo economizaria, né? Com certeza. Isso parece uma doença, que é um desespero, é que nem fazer regime, é que nem fazer ginástica, isso é... A gente sabe que precisa, mas nunca faz direito. Ricardo, fala para mim, explica direito o que é, qual é a formação e o porquê que você se considera um educador financeiro. Certo. Minha formação é em educador financeiro mesmo. Fiz o curso para me tornar um educador. Ah, existe esse curso? Existe. Que não é um curso universitário? É um curso de extensão universitária. Tá. O que eu carrego é que a educação financeira ela serve para todas as pessoas. Isso é uma coisa muito importante de ressaltar. Não são só as pessoas que trabalham com exatas ou que estudam economia que precisam da educação financeira. Então, essa é uma bandeira que eu carrego, que é tentar levar para todas as pessoas os conceitos da educação financeira para que todo mundo tenha uma vida melhor, para que atinja os objetivos, para que fique imune a imprevistos. Então, todas as pessoas, mesmo aquelas que dizem não gostar muito de matemática, eu acho que elas precisam se preocupar com a educação financeira e também com os investimentos. Você sentou na frente de um cliente pela primeira vez. Certo. Você não tem ideia nem o porquê você foi chamado e nem qual é a situação financeira dessa pessoa, mas eu imagino que deve existir um método que é muito parecido para todo mundo, certo ou não? Sim. Óbvio que lá na frente, quando você conhece mais detalhes, você vai fazer uma adaptação. Sim. Mas um primeiro momento deve ser muito parecido. O que você precisa saber de um cliente teu, quais são os pontos fundamentais que essa pessoa precisa saber falar para você, porque eu acho que eventualmente muita gente nem sabe falar. Exatamente. É muito importante. O primeiro momento, ele precisa ser um momento agradável de motivação. Então, precisa ser enaltecido quais são os objetivos e sonhos daquela pessoa, porque é isso que vai motivar ela a ter uma mudança de hábitos, de poupar um dinheiro, de ter um conhecimento para investir. Então, é preciso que fique muito claro quais são os objetivos daquela pessoa, porque aquilo vai ser a ponta de partida para que ela seja educada financeiramente. Mas, Ricardo, tá bom, mas eu quero ser o advogado do diabo, não, porque eu acho que é o que acontece com muita gente. Sim. Você vai sentar, eu vou dizer para você que o meu sonho é comprar um carro. Tá. Carrinho normal, tranquilo. Sim. Aí nós vamos fazer as contas, se eu for no banco amanhã, vou pagar uns juros absurdos. Sim. Mas eu vou estar com o meu carrinho no dia seguinte ali. E se eu for economizar para pagar à vista, mesmo que eu pague menos, o carro vai ser... A lista de benefícios a favor é enorme, mas tem um desfavor que assim, isso vai demorar 5 anos. Exatamente. Aí eu pergunto, pelo menos para mim, que sou uma pessoa ansiosa, que sou 5 anos, daqui 5 anos eu não sei nem se eu estou vivo. Sim. O que eu te digo é que só tem 3 jeitos de você aumentar o seu patrimônio. Ou é poupando mais, nesse caso seria esperar, ou é conseguindo maior rentabilidade nos investimentos, caso você já invista, ou o terceiro é adquirindo uma renda extra. Trabalhando ou ganhando um aumento, alguma coisa. Ou se especializando profissionalmente, tendo um salário maior, ou então buscando alternativas de renda extra. Mas isso também não é uma verdade, vou te dizer por quê. Isso é uma teoria que eu tenho, que o ser humano é uma besta de forma geral, porque ele faz sempre isso. Quando você ganha R$2.000 por mês, você fala, nossa, cara, o dia que eu ganhar 3, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Aí você passa a ganhar 3, e aí os 3 também já não dão, aí você precisa de 5, aí os 5 também já não dão, aí você precisa de 10, aí quando você já está num patamar de diretoria, de não sei o quê, você que ia viajar para Ubatuba, agora vai para o Caribe, você que andava de econômica, ganhando executiva, você que andava com carrinho meia boca, agora anda com carrão, em suma, você continua em déficit sempre com aquilo que você considera ser os seus sonhos. Por isso que as pessoas estão sempre com carnês, com dívidas, com não sei o quê, porque não... E aí você volta atrás, eu já passei por isso numa fase da minha vida, quando eu resolvi abrir mão de ser publicitário, porque eu queria ver meus filhos crescerem, e eu viajava 240 dias por ano, eu demorei 2 anos
e até hoje eu sofro por causa disso, porque eu ganhava naquela época, vamos dizer, um caminhãozinho de dinheiro, então eu não tinha essa preocupação de como gastar, como não gastar. E quando eu tomei essa decisão, para mim foi um desespero, porque, bom, ótimo, eu estou completamente infeliz assim, mas como é que eu faço para me preparar para uma entrada de dinheiro que provavelmente vai ser metade, um terço disso? Foi uma decisão extremamente difícil, que eu não me arrependo em nenhum momento, apesar de todos os perrengues financeiros que eu já passei, mas eu tive uma vida e uma educação dos meus filhos e que eu considero que foi infinitamente mais, com um valor muito maior do que se eu tivesse guardado esse dinheiro. Mas isso acontece também, né? Então, eu me lembro quando eu fui promovido aqui, você fala, não, aí você começa a viver uma vida que aí quando você fala, pô, eu quero voltar para trás, na época que eu ganhava 5, não dá, mas não é nem... Mas isso é uma questão de mentalidade muito relevante, né? Voltar para trás realmente é muito difícil. Então, o ideal seria subir aos poucos, né? Como você disse, na hora que teve um aumento, em vez de gastar todo esse aumento, seria melhor subir só um pouquinho o padrão de vida e guardar um pouco mais. Porque tem o conceito da independência financeira, que diz que quando o retorno dos seus investimentos é o suficiente para o seu gasto mensal... Você é independente. Você é independente, é como se você fosse aposentado. Então, eu considero que essa busca pela independência financeira, ela pode permitir que todos esses sonhos, essa vontade que nem você falou de ver seus filhos crescendo, é possível quando se tem um caminho traçado da independência financeira. Eu acho que almejar ser independente financeiramente pode ser a motivação que você precise para, de repente, trabalhar um pouquinho mais, ou poupar um pouco em alguns pontos que você acha que de repente não são tão relevantes agora, fazer essa troca de objetivos e fazer ter hábitos financeiros um pouco mais saudáveis. Então, eu acredito que, e o que acontece, muitas pessoas nem sabem que existem essas possibilidades, né? Que existe essa questão matemática, digamos assim, dos juros compostos, que faz com que o seu patrimônio ele possa ser multiplicado. Sabendo que existem essas possibilidades, eu acho que algumas pessoas realmente vão falar assim, mas eu não quero investir, eu prefiro gastar agora e tudo mais. Mas algumas outras pessoas podem se identificar com isso e tentar buscar essas alternativas. Tanto que o meu trabalho assim, com esse livro é tentar deixar um pouco mais acessível a pessoas que nunca escutaram sobre essas questões. O Lucro Futebol Clube, quem ler esse livro vai aprender exatamente o quê? Tá. O livro está baseado em 3 pilares, que é o conhecimento, o comportamento e a estratégia. O comportamento é essa parte de gastar menos do que ganha, de poupar um pouco mais, de tentar fazer um diagnóstico dos seus gastos e ver aonde que você está gastando mais, aonde que você pode economizar. A parte do conhecimento quais são os produtos bancários e de investimento que existem e como o seu dinheiro pode ser multiplicado e potencializado com esse conhecimento em estudos de finanças e investimentos. E o terceiro é a estratégia. Quando eu falo da estratégia, é para atingir a independência financeira, que é uma espécie de aposentadoria. Então, você traça um plano para conseguir, você determina se vai ser em 10, em 15, em 30 anos, em quanto tempo você consegue essa independência financeira. Então, nesse terceiro pilar, eu faço essa estratégia de ver como que a gente consegue isso. E o grande diferencial do livro é que eu vou fazendo algumas comparações com o futebol, que é para tentar deixar o assunto um pouco mais agradável. Então, eu comparo com jogadores de futebol, por exemplo, até a poupança, que a gente está conversando aqui, que não é um investimento tão legal, eu comparo com um jogador de futebol que jogava no Palmeiras, que é um chileno, que era o Valdívia. Lembro bem dessa peste. Dele? Então, que era um jogador que tinha qualidade, mas estava sempre machucado. Quando queria, né? E quantas vezes ele estava machucado? Há controvérsia, você não sabe se estava, se não estava, se estava fazendo corpo mole, se não estava. Então, e aí as lesões do Valdívia, eu comparo com a inflação, por exemplo. Se o cara não tá sempre machucado e não consegue desempenhar um bom trabalho, é igual a poupança que não desempenha um bom rendimento e fica abaixo da inflação. Então, eu vou fazendo algumas comparações no livro para tentar deixar mais claro, principalmente para quem gosta de futebol, né? Você é magrinho, mas você gosta de comer bem, não? Eu gosto de comer, com certeza. Não, mas é gourmet ou não? Não, eu não sou bom na cozinha. Não é isso que eu falei. Você gasta um pouco mais do seu dinheiro. Certo. Para comer bem
Ou você prefere uma coisinha mais simples, não vale muito a pena gastar muito mais? Não, eu gosto, principalmente eu e minha esposa, a gente gosta do ambiente. Quando a gente vai a algum restaurante, se é um ambiente aconchegante, se tem uma comida gostosa, aí a gente gosta sim. Aí vale a pena o investimento. Aí vale a pena. Na verdade, que é um investimento, não deixa de ser, né? Você está investindo no teu bem-estar. Exatamente. Que é o que a maioria das pessoas fala. Pô, mas eu vou comprar o carro agora e pagar um puta juros porque eu estou investindo no meu bem-estar. Ixi, mas aí fica difícil. Eu sei. Mas aí é mais gasto do que investimento, né? E você conseguiu já mudar radicalmente o raciocínio de alguém? Olha, uma parte que eu pego bastante as pessoas que elas gostam quando eu falo é sobre viagem, sobre milhas aéreas. Sei. Sabe? Essa semana, por exemplo, teve uma promoção que eu gosto muito dos pontos, tanto que eu já viajei algumas vezes com pontos. Eu fiz até uma viagem esse ano, eu e minha esposa, para a França, que a gente conseguiu só com passagens. E essa semana mesmo eu tive um caso interessante, que uma amiga minha, ela tinha alguns pontos e com uma dica que eu dei, ela conseguiu dobrar esses pontos que ela tinha e vai conseguir fazer uma viagem agora dentro do Brasil totalmente de graça. Bom, vem aqui que eu quero te apresentar. A Thalita está fazendo uma torta mousse de chocolate fantástica pra gente. Thalita, tudo bem? Ricardo, nossos dois convidados de hoje. Ela está fazendo a gente engordar e ela está fazendo a gente engordar de gordura e você fazendo a gente engordar financeiramente. Bem melhor. Todo mundo fica feliz. Essa torta que está aqui na geladeira, ficou quanto tempo aqui? Uns 15, 20 minutos. Isso, só para afirmar mesmo. Agora a gente tira daqui e põe no forno. Quanto tempo? 40 minutos em média. Aqui mas temperatura? 150, 180 graus no forno doméstico. Tão baixo? Baixinho, Tá. Deixa ela assar em forno baixo. A questão aqui é que não dá pra ver quando ela fica dourada, porque como ela é de chocolate, às vezes ela engana. Então sempre é bom ir dar uma olhadinha, olhar com o palitinho. Ela não vai chegar a ficar que nem um biscoito, ela ainda fica macia. Ela só fica que nem um biscoitinho na hora que ela Fica que nem um esfria. cookie. Tipo um cookie. Então, bom, colocamos aqui 40 minutos a 150 graus. Exatamente. 40 minutinhos depois, a luva rosa, outubro rosa, se cuidem, mulherada. Ó, a gente vem aqui, porque televisão é televisão, e a gente já tem a nossa pronta, é lógico. Mas a tua vai ficar igualzinha a essa. Qual é a dica para ficar pronta? 40 minutinhos de forno e tira as pedrinhas, né? Não vamos rechear com as pedrinhas. E as pedrinhas a gente tira como eu tô tirando aqui, é isso? Exatamente, só fazer uma trouxinha com a... Não vai comer simples, isso, deve estar por gostosa, favor, mas não né? vai comer isso. Cadê? Onde a gente põe? Aqui? Vou colocar aqui, sem problema. Então agora nós vamos finalizar. Ela ainda está nesse ponto. Depois de um tempinho, fora da geladeira mesmo, ela fica um pouquinho mais cremosa, mas não tem problema. E eu posso pôr na geladeira para acelerar ou não? Depois, não, só agora. Não tem problema colocar assim. Mas eu vou colocar essa ou essa? Essa aqui, a sua, pode colocar. Não coloca tudo, vamos colocar até a metade mais ou menos, que eu vou dar uma diquinha boa aqui. A gente não quer fazer uma torta dessa para ter recheio só embaixo, né? Vamos querer recheio para todos os lados. Então, pode já jogar umas amorinhas aí no meio, até metade mais ou menos, depois a gente cobre. Perfeito. Colocar umas amorinhas, algumas. Ricardo, pode se Deixa aproximar pro aqui, topo. não morde a torta. Eu tô aqui com água na boca já. Essa Veja a geleia hora. também tem a receita no meu Facebook. É geleia de frutas mesmo. Eu sempre faço com as frutas que a gente usa lá na confeitaria. Então, é 100 gramas de frutas vermelhas, mais ou menos, 50 de açúcar e 80 de água. Joga aqui. Joga uns salpicos. Aí, pra na hora que a gente cortar, aparecer ela bem bonita aí no meio. Agora cobre mais um pouquinho. E aí mais uma camadinha de frutas logo na sequência. Quando o creme estiver um pouquinho mais duro, as frutas não vão afundar tanto. Então elas vão aparecer mais. Mas assim também fica lindo, né? Qualquer coisa, depois de fria, coloca mais frutinha por cima também. Isso. Aí. E fica gostoso a hora que morde, mistura o sabor do azedinho com o doce, né? Fica super equilibrado. Pode finalizar. Isso aqui dá para chamar também de escondidinho de... De escondidinho de amora. Escondidinho de amora. Perfeito. Fizemos um escondidinho de amora. E agora a amora está na estação, ela está com preço super bom nos mercados, super fácil de achar. Pessoas que têm amoreira também em casa ou na rua. Eu amo amora, mas o problema é que você tem que andar com fio dental no bolso para comer amora. Porque fica semidinhas, né? Nossa Senhora. Exatamente. Amora, morango... Mas está num tempo super bom para frutas vermelhas, é uma fase ótima. Pode colocar cereja, teve uma que eu coloquei mirtilo. Eu não recomendo muito o morango,
porque ele sora, né? A amora ela é mais resistente, ela tem essa pelinha, então ela não sora tanto. O morango sora. Então, a gente usa ele na geleia. Então tem uma dica de economia aí também, né? Frutas da estação. Frutas da estação, exatamente. Você entra na economia domiciliar, assim, doméstica? Sim, é muito relevante. Eu imagino que seja. Com certeza, a hora de fazer o mercado. E não só no bolso, mas no mundo, porque tem muito resíduo de comida que a gente não come, sim. que joga fora. É até uma questão de ecologia, né? Não é Sim. só o que a gente De sente, sustentabilidade mas também o que a em si, gente né? planta. Tá né? bonitinho? Tá linda. Se quiser tá finalizar com um bonito, pouquinho hein? de geleia, agora ela vai pra geladeira e prontinho. Está pronta a nossa torta. Em média, numa geladeira doméstica, ela demora 1h30 para firmar, mais ou menos, tá? Mas pode até deixar para o dia seguinte, já deixa pronta no dia anterior. Que, não aliás, tem deve ficar problema. mais gostosa. Pronto, não precisa mais que isso. Tá bom. Tá excelente. Pronto, vai pra Prontinho, geladeira. Vai pra geladeira e daqui a pouco ela já vai pra mesa. Então pra você só servirmos. desenforma ela gelada, é isso? Sim, desenforma ela gelada para não correr o risco dela escorrer. Bom, a gente vai para um break e na volta a gente vai experimentar essa torta maravilhosa e terminar a conversa com o Ricardo e com a Thalita. Não sai daí, a gente já volta.